Mais cedo eu estava falando com a Deise também, que uma questão que conta e muito quando a gente fala das eleições esse ano, e aí do lado do governo ele tem a máquina pública, é a questão da economia. Então, é claro que a gente tem o governo Lula com várias pautas sociais, a Deise bem lembrou de quando você fala da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse é um ponto, obviamente, a favor dele, foi lá e cumpriu essa promessa de campanha, mas tem a questão econômica e tem a questão da taxa de juros, que o Lula estava batendo no início no Campos Neto, segue pressionando o Galípolo, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter a primeira reunião essa semana, mas deixa a gente mostrar aqui alguns números da projeção ali, né, dos analistas apresentando uma queda esse ano, de acordo com os dados que foram divulgados no relatório Focus do Banco Central, tá? Tudo realmente que o governo quer. Uma queda para esse ano, pelo menos do IPCA, a previsão é essa, de uma queda de 4%. E aí os próximos anos, 2027, 28 e 29, mantendo os patamares até agora previstos, ou seja, 3,8% em 2027 e 3,5% nos 2 anos seguintes. Na segunda tela, a gente vai te mostrar como é que está a análise, né, desses especialistas do Banco Central para o PIB. A gente tem uma manutenção deste ano e também dos próximos, de acordo com as previsões até agora. Ou seja, esse ano e no próximo ano, uma manutenção em 1,8%, e aí uma pequena alta, mas manutenção do que já era previsto para 2028 e 2029, de 2%. E aí, no fim, a gente tem ela, a taxa Selic. E aí, esse amarelinho é o menos pior de todos, ou quer dizer isso, não deve aumentar. Também não deve baixar, mas deve se manter de acordo com as previsões iniciais, ou seja, manutenção de que a Selic deve realmente chegar esse ano a 12,25%, em 2027, 10,5%, e só saindo ali do patamar dos 10% em 2029, chegando aí sim, finalmente, aos 9,5%. Agora, se essa previsão realmente vai se manter, tudo depende de uma reunião que acontece amanhã, inclusive, tá? A primeira reunião do ano que acontece é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, fazendo essa primeira reunião para definir o novo patamar da taxa de juros aqui do país. A expectativa do mercado é de que a Selic realmente entre em uma trajetória de queda. Muitos falam nisso, principalmente a partir de março. Mas amanhã, nessa reunião, é que a gente vai tentar entender. Mas amanhã, dessa reunião, a gente não tem muitas questões otimistas, não. É esperada ainda a manutenção em 15% ao ano da taxa. Os analistas avaliam que a futura queda, combinada ali com os números de inflação, só deve começar realmente em março. Por quê? Vamos entender agora, então. Converso com o economista André Perfeito. Perfeito, obrigada por conversar aqui com a gente. Pode ser um banho de água fria amanhã a manutenção dos 15%? Não é esperado isso. E por que só a partir de março tudo isso e essa realidade, esse cenário devem começar a mudar, hein? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer falar contigo. Bem, vamos lá então, né, para entrar nesse debate. Amanhã é o primeiro dia da reunião, são 2 dias, vai ser anunciado na quarta-feira a taxa básica. E a perspectiva é de manutenção. Essa manutenção, na minha opinião, é um equívoco. Por que um equívoco? Porque a gente tem visto já há algum tempo, né, sinais de que o balanço das empresas estão sofrendo muito com essa persistência do juro elevado. E mais do que isso, os juros elevados não está conseguindo conduzir um processo de acomodação do mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso é muito simples. A taxa de desemprego está baixa, certo? Se a taxa de desemprego está baixa, quer dizer que o salário está subindo, a gente tem uma massa salarial mais alta. O que o Banco Central quer é controlar essa massa salarial justamente para não ter, ou seja, mais demanda do que deveria. E mais do que isso, né? Quando o salário sobe, isso é bom para o consumidor do ponto de vista individual, mas em termos agregados sinaliza que o custo de produzir as coisas, ou seja, contratar economista, jornalista, chapeiro, cabeleireiro, tudo isso fica mais caro. Então as margens de lucro caem também. Então, eu acho que tem que iniciar esse corte agora, deveria fazer isso agora, na minha opinião, só que, aparentemente, a autoridade monetária está olhando, assim, um número cheio, por exemplo, do desemprego, e imaginando que não tem muito espaço para cortar juros nesse momento. Agora, são 2 dias, né, Perfeito, de reunião. E sempre a gente tem que olhar também aquelas linhas, aquelas palavrinhas bem pequenininhas ali que vem no final do relatório, essa é a grande expectativa. O relatório em si, às vezes, fala mais mesmo do que o resultado final que eles entregam.
Mas qual pode ser esse discurso? A gente lembra que no final do ano passado, o presidente Lula voltou a fazer uma pressão publicamente ao Gabriel Galípolo, né? E chegou a dizer: não, eu tenho certeza que no ano que vem as questões vão melhorar. O porquê ainda esse receio? Qual que seria o maior cuidado do Banco Central para a manutenção ainda de 15%? Bem, você pegou num ponto importante. Às vezes a taxa em si nem é um fundamental. Às vezes o fundamental é o instrumento de comunicação, ou seja, o comunicado, a ata, né? Isso tudo tem um peso muito grande. Né? Agora, sim, que a taxa de juros vai cair em 2026, ninguém duvida. A gente viu o resultado aí do Focus, os economistas colocaram de maneira muito clara que deve cair 250, 275 pontos base a taxa básica esse ano. O que eu estou vendo com preocupação é que deveria começar já. Agora, na minha opinião, tinha que começar. Agora, essa questão que você colocou do Lula, né, de pressionar, isso faz parte, né? Mas o presidente vai se posicionar a respeito disso também, né? Só que não é um tipo de intervenção que nem a gente tem visto nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos está mais pesado esse jogo, né? O Jerome Powell está sendo acusado criminalmente, né, a respeito da reforma da sede do Federal Reserve, etc. E tal. O que você tem agora do presidente brasileiro é um desconforto, obviamente que tem. Só que a minha preocupação, por que eu acho que tem que cortar agora? Porque eu estou vendo que os componentes que podem mexer na inflação, vamos pegar, eu falei do mercado de trabalho, o mercado de trabalho está caindo, não porque a taxa de juros está baixa, pelo contrário, está alta. O mercado de trabalho está melhorando, ou seja, a taxa de desemprego caindo por conta de questões do mercado de trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, o dólar, ele não está, não é o real que está forte, é o dólar que está fraco. Isso implica dizer que a alteração da taxa de juros aqui talvez não tenha um efeito de subir o dólar, que nem é o receio de alguns analistas, os economistas. E, por fim, esse ano eleitoral, obviamente, traz incerteza, traz dúvida. Mas se a independência do Banco Central não servir para o Banco Central tomar uma decisão a despeito do calendário eleitoral, para que a gente fez a independência do Banco Central? Acho que ele tem que agir de forma. Não, eu acho que há espaço para cair, porque o mercado de trabalho tende a acomodar na margem, porque já caiu bastante, o dólar está num patamar ok. É isso que se espera do uso da independência. Eles têm que usar a independência agora justamente para olhar para além do período eleitoral. E vamos ser francos, o Banco Central está sendo já há bastante tempo bastante cauteloso. Não é 15% taxa de juro é uma taxa real, estamos falando de IPCA mais 7, IPCA mais 8. É um absurdo o nível de juros que existe hoje em dia sendo praticado. Por isso que eu entendo que deveria iniciar um corte e, se possível, até muito rápido. Eu acho que seria a melhor coisa. É a maior taxa que a gente tem, eu acho que em 20 anos, né? Perfeito. E isso que a gente está falando de um país que tem os maiores juros aí, quase que do mundo, né? Até mesmo se a gente compara com os países mais próximos da gente, quando a gente olha de fora, parece uma situação econômica, pelo menos, muito pior. Agora, eu comecei aqui falando de economia com as automações, mostrando ali do Banco Central quais são as estimativas, ou seja, manutenção que a gente ainda deve chegar esse ano a 12,5%. O que determina se chegar aos 12,5%? Em que momento do caminho? O que eles podem estar esperando? Por que se especula tanto a partir de março começar essa queda? Não, poderia se iniciar agora em janeiro. Né? A questão é que se vê um espaço tímido para cortar a taxa de juros, porque o mercado de trabalho está indo bem. Se o mercado de trabalho está indo bem, isso é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo traz ou indica uma demanda acelerada, né, um consumo forte, o que, dentro de um modelo mais de médio prazo, uma inflação mais alta. Né? O meu questionamento é o seguinte: olhar para a taxa de desemprego, ignorando as mudanças que teve o mercado de trabalho, é um equívoco. Na minha opinião, é um equívoco. Se você colocar outros economistas do mercado financeiro aqui conversando comigo agora, eles vão falar que não, que tem que observar a taxa de desemprego, que está muito baixa. Eu acho um equívoco. A minha opinião é diferente dos meus colegas. Agora, esse corte de juros de 15 para 12,5, isso não resolve nada. O que resolve é sinalizar que essa taxa vai continuar caindo ao longo dos próximos anos. E isso está no relatório Focus, o que é um bom sinal. É um ótimo sinal. Até por isso mesmo deveria iniciar o corte já. Agora, isso daí, o meu medo é que essa alto endividamento das empresas e das famílias também, né? Mas das empresas podem criar um tipo de... Imagina uma mola pressionada. Essa mola pressionada, se ela escapa,
é muito rápido o movimento de desaceleração econômica. Então, por isso, eu vejo, vou usar um jargão do jurídico, né, data vênia, vou discordar dos meus colegas. Eu acho que tem espaço para iniciar o corte já, e, na minha opinião, o mais rápido possível por conta dessa questão que para mim é muito importante, do mercado de trabalho, do dólar, né, que a gente tem visto, e mesmo a questão fiscal, na minha opinião, que tem déficit, é óbvio que tem déficit no Brasil. Só que, vis-à-vis os países industrializados emergentes, não é exatamente tão fora do lugar. Então, dado que a gente levou a Selic de 2% durante a pandemia para 15% agora, isso é um choque que está implodindo o balanço das empresas por dentro e está me preocupando bastante esse assunto. Agora, caso o Banco Master, de alguma forma, pode impactar nessa decisão também, já que está gerando ali uma insegurança jurídica e também institucional? Olha, eu acho que tem um peso do Banco Master, que é o seguinte: a credibilidade, a independência do Banco Central foi colocado em xeque até por instituições que não se imaginava que ia fazer isso, tá? Então, assim, isso pode gerar dentro da diretoria, assim, não, tá bom, eu tenho que garantir também minha credibilidade, mostrando né, uma força, uma resistência, né? Pode estar passando isso na cabeça de alguns diretores, sim, inclusive até do próprio presidente. Eu não vou dizer que não. Só que, assim, sendo direto, não. Diretamente, não é isso. Mas se, vamos supor que tivesse um problema. O Banco Master drenou os recursos do FGC. E o sistema está descapitalizado. Não é isso, tá? Não é isso. Só vamos pensar alto aqui a questão. Se fosse isso, a solução seria abaixar a taxa de juros, não deixar elevada. Então, eu acho que tem uma questão que talvez seja mais no medo de alguns diretores sobre a reputação do Banco Central. E, por sinal, cabe aqui defender de novo o Banco Central. O Banco Central tem uma diretoria seríssima, a presidência dele está entregando resultados incríveis. Ele tem que defender o Banco Central. Só que esse receio é mais por esse lado. Mas se fosse alguma questão mais séria desse episódio, a solução não seria subir os juros, seria cortar os juros. Né? Agora, essa semana a gente tem o Fed também, né? Que daí fala a respeito dos juros, da taxa de juros dos Estados Unidos. E a previsão também é de manutenção, ou seja, de não alteração. Por quê? Bem, os Estados Unidos passou por um processo de ajuste, né, da taxa de juros, só que lá nos Estados Unidos você também está tendo um mercado de trabalho muito aquecido. E isso gera a mesma dúvida neles para a gente, que a gente está tendo, né? E mais do que isso, né? Lá, diferentemente daqui, né? Muito diferentemente daqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nominalmente está indo para cima do presidente do Banco Central norte-americano de forma clara, assim, tipo, é como se chamasse para briga em praça pública. Então isso daí tudo gera uma situação um pouco diferente. E mais do que isso, né? Também o dólar está perdendo força, né? E isso pode gerar alguns constrangimentos até na questão inflacionária nos Estados Unidos. Né? Não é bem isso assim que está acontecendo, mas por isso tudo, eu acho que o Banco Central norte-americano vai falar, olha, vamos manter do patamar que está e depois a gente vê se tem espaço para cortar um pouco mais. Agora, o resultado de lá impacta de alguma forma na nossa conversa por aqui? A nossa conversa, na verdade, acontece terça e quarta, e lá geralmente é a super quarta, né? Interfere Isso. de alguma forma aqui também, prefeito? Claro, sim. Vamos supor que lá nos Estados Unidos fosse corte de juros. O Banco Central brasileiro sente muito à vontade de cortar os juros também. É como se agarrasse no braço do Fed e fosse junto. Né? Então, nesse sentido, seria mais fácil. Só que não tem que andar junto. Né? Agora, o Banco Central brasileiro, você falou da questão da comunicação, né? Que é mais importante, às vezes, que a própria taxa. E você está certo a respeito disso. Tradicionalmente, o Banco Central, ele, antes de começar um corte ou terminar o ciclo, ele meio que avisa de maneira muito explícita. Eu acho que eles vão usar a reunião dessa semana para avisar, vamos cortar. Eu acho que é isso que se trata. E esse jogo, no final do dia, né, essa comunicação, que na minha opinião é um pouco de preciosismo demais. Na minha opinião, André, né? Se eu for pensar com a cabeça do diretor do Banco Central, talvez eu até consiga ver outras dúvidas que faz ele ser mais conservador. Mas, tradicionalmente, tem esse mecanismo de comunicação. Olha, vou cortar na próxima, enfim, já cumpriu a função,
o aperto monetário em curso, e isso daí jogou o PIB potencial para um patamar adequado, enfim. Tem várias coisas que eles podem argumentar nesse sentido. Para quem está nos assistindo agora e quer saber como é que essa manutenção da taxa, essa espera aí que não acaba de queda, né, de taxa, pode impactar no seu bolso. A gente, obviamente, tem realidades diferentes no Brasil, tem aqueles que estão sendo impactados positivamente quando colocam o dinheiro num CDB, não do Banco Master, né, que está, de repente, indo de acordo com a taxa Selic, enfim, esse rendimento, mas tem, do outro lado, a questão do poder de compra também, o quanto isso impacta na vida, né, no dia a dia do brasileiro. Que impactos que geram essa manutenção, mais uma vez, provável da taxa em 15%? Bem, não vai alterar muita coisa, né? Mesmo que comece o corte hoje, não é agora que vai ter efeito nenhum claro disso, né? O que pega para a população de novo, os juros do cartão de crédito, essas coisas, que obviamente é quase automática a relação com a taxa Selic, né? Tem um spread muito alto nisso daí, por sinal, todo mundo sabe, né? Não estou falando nenhuma novidade. Mas a minha preocupação é em relação aos empresários. Estou muito preocupado com os empresários no Brasil. Eles já sofrem muito por uma série de questões regulatórias, do custo do Brasil, até a taxa de desemprego baixa, né? Que é uma boa notícia para eles também, porque a massa salarial, ou seja, a demanda está elevada, isso gera problemas na contratação. Mas a minha preocupação é maior com os empresários. É surrealista o que a gente está vivendo, é surrealista, não tem outra palavra para usar. Eu entendo, de novo, a autoridade monetária, eu entendo. Mas nós, enquanto sociedades, enfim, enquanto sociedade empresarial, sociedade de investidores, enfim, que seja, né, a gente tem que entender que a perseguição de perseguir temas fiscais com tanta preciosismo pode estar levando a gente para uma armadilha muito grande. E, de novo, eu não estou falando para cortar a Selic de 15% para 8%. É de 15% para 12,5%. Mas tem que começar já, porque as empresas estão mostrando sinais de fadiga dentro dos orçamentos delas. E isso é muito, mas muito sério, na minha opinião. Isso pode acabar impactando lá na frente, né? A semana passada eu tive uma entrevista aqui com a CNI, falando sobre números da indústria, ou seja, estão deixando, não estão tendo dinheiro, estão pegando crédito para pagar, muitas vezes, folha de pagamento. E uma das questões é justamente, né, juros, claro, todos os impostos que estão pagando a mais, mas isso acaba impactando, pode impactar lá na frente, crédito atrás de crédito, você pode impactar, inclusive, na questão do emprego no Brasil. Então, mas esse foi o problema mesmo, né? Todo o excedente ou lucro empresarial está sendo drenado pela conta financeira. E aí que está. A solução do Banco Central é diminuir a demanda, ou seja, ele já está pagando muitos juros e vai tirar a demanda também. A gente entrou numa espécie de delírio. Não tem como colocar de outra forma. Eu entendo a autoridade monetária querer apontar isso, mas cabe a nós, como sociedade também, dizer, olha, não é, pode iniciar aí, tá tudo certo, né? Essa que é a questão, no final das contas. A CNI está certíssima a apontar isso, porque está indo esse valor para pagamento dos juros, que tem que pagar, mas o problema foi um contrapé que o Brasil entrou, onde a Selic saiu de 2%, e não é que foi para 8%, foi para 15%. Isso daí é um veneno do Banco Central, dentro do balanço das empresas. É um veneno. Isso tem que ser resolvido. Muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. A gente vai acompanhar aí a reunião nos próximos dias e depois o resultado analisar as letrinhas pequenas, que elas falam muito mais do que a gente imagina também. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos.